Olá, meu nome é Luiz e você está escutando São Paulo Isolada. Sou músico, percussionista, participo de um instituto chamado Instituto Favela da Paz, aqui no Jardim Nakamura. Também faço parte da banda Poesia Samba Soul, banda essa que criou o instituto. Hoje em dia também atuo como um educador de crianças, numa ala de percussão. Bom, meu nome é Luiz Henrique, tenho 25 anos, tenho 1,67 m de altura. Antes da pandemia, um pouquinho antes, a gente desenvolvia alguns trabalhos com as crianças, vinha com alguns projetos de gravação de DVD, shows, né, apresentações fora também. E essa pandemia veio assim um baque, né? Porque foi um momento que a gente utilizava para tirar as crianças um pouco assim da rua, do celular e fazer uma coisa assim presencial e meio que se isolar de todo mundo afastou todo mundo, né? Então eu, particularmente falando, parei meus trabalhos que fazia e tinha para fazer. As crianças tiveram que ficar em casa e aí voltaram tudo pro celular, criar outras formas de trazer essa galerinha de volta pra gente, né? A gente também poder estar fazendo alguma atividade sem ficar parado em casa com essa limitação da pandemia. Então, esse comecinho da pandemia ele foi bem complicado, bem tenso, né, pra gente. Muitos projetos, atividades que a gente tinha que fazer, infelizmente foram parados. Nesses primeiros dias a gente teve que pensar em formas de continuar desenvolvendo aquilo que já fazíamos antes da pandemia, só que de maneira online ou de alguma forma assim de pessoas reduzidas, né? Me descreve uma aula que vocês dão. Como que é? Normalmente a aula presencial a gente estuda alguns ritmos, né? Ritmos africanos, colocamos ali capoeira, maracatu, próprio samba. Então a gente estuda os ritmos e passam para eles tocarem, né? A forma ali que faz as levadas, tanto os maiores até os menores, até tipo, crianças que não têm um pouco assim a habilidade na hora de tocar também é igual, sabe? A gente sempre costuma falar, né? Eu e mais outro professor, que não existe o certo e nem o errado. Tá todo mundo ali junto, todo mundo faz o que tem que fazer. Se o outro toca mais, tenta ajudar aquele que toca menos, e o que toca menos também saber que tá junto, né? Fazendo tudo igual. E nas aulas online já está sendo um pouco mais na parte teórica, aprendendo a ler partitura, aprendendo a ler o que significa uma figura e uma outra figura, sabe? Figura A, figura B, saber diferenciar. É tentar mostrar para eles um pouco na prática, mesmo online, como que toca a figura A e como que toca a figura B. E assim a gente vai tentando se desenvolver. É um processo até para nós, professores, né, bem legal e para eles também acredito que esteja sendo também interessante eles aprenderem esse outro lado de fazer música. Eles têm acesso ao instrumento? Vocês Sim, sim. fizeram essa logística assim? Sim, a gente dá o acesso, porém, como os instrumentos são grandes, né? Para quem já conhece um timbal, que é usado muito na Bahia, obviamente os pais não vão deixar ficar em casa. Além de ser grande, é muito barulhento. Mas quando se trata de percussão, é bem fácil até, porque a gente pode usar o próprio corpo para fazer o barulho, pode usar uma almofada, um braço de sofá, panela, se a mãe não brigar. Então, opções de fazer barulhos, ritmos, não falta. Então, nesse momento, assim, pessoal em casa, online, a gente tenta trabalhar a parte corporal, né? Então, a gente vai trabalhando, assim, dessa forma até que a gente possa, em algum momento, reunir todo mundo no presencial e pegar essa mesma figura A e B ser transformada no instrumento em notas. Como que você vê que eles estão lidando com essa situação da pandemia? Tanto as crianças quanto. Você trabalha com adolescentes também, né? Você conversa com. Também, de Como adolescente que para criança. Está sendo um pouco complicado, assim, né, nesse quesito, porque a gente sempre tá ali conversando com eles, batendo um papo, sabendo como que tá o dia a dia, a gente consegue acompanhar, pelo menos antes conseguia acompanhar um pouco mais, né,
estar ali perto, se acontecer algum problema, a gente poder tentar ajudar. Só que nessa distância toda, a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? E nem todas as crianças ainda costumam participar das aulas, é um ou outro, porque nem todo mundo tem celular. Alguns participam com o celular dos pais, só que a maioria dos pais trabalham, então fica um pouco distante até de algumas crianças, de saber como que estão, o que estão fazendo, se está tudo bem com a família. E algumas das crianças que a gente tem contato, a gente tenta, através dessas crianças, procurar saber como que as outras estão. Como as crianças estão praticamente sempre juntas, até na rua, brincando ali, aí quando estão na aula a gente pergunta como que eles estão, como que as outras crianças estão, se viram, se conversaram. E no caso dos adolescentes, como que é a conversa com eles? Os adolescentes já é mais complicado, né? É a fase da adolescência. Poucos participam dessas aulas online. Não sei o porquê. Uns dizem que o celular não funciona, mas no outro dia tá todo mundo lá postando no WhatsApp, é uma fotinha, né? Normal. Fazer o quê? Não podemos obrigar ninguém, nem vamos fazer isso. Mas a gente tenta trabalhar com eles da mesma forma, e um pouco diferente até dos menorzinhos, né? Porque já são maiores, então eles entendem algumas coisas a mais do que os menores. Então a gente tenta ser o mais transparente possível e direto em algumas coisas com eles do que com os menores, né? Então, assim, essa troca assim, de conversa com os adolescentes nessa pandemia está bem mais complicada do que antes. E conta como que é a sua relação com o Instituto Favela da Paz. Olha, é, foi algo muito natural, né? Porque meus dois irmãos fizeram parte da banda inicialmente lá atrás, quando a banda ainda era chamada Poesia do Samba. Os dois irmãos saíram, só que a amizade sempre foi a mesma. Passou-se uns anos, a banda se transformou no Poesia Samba Soul, no que é hoje, e o meu irmão mais velho faz parte da banda até hoje, voltando a tocar a bateria. E eu entrei lá através de um curso que fui fazer, né? Meus amigos insistiram, amigos e primos insistiram a fazer um curso de áudio lá. E acho que era meio óbvio, né? Tá ali no meio, vim de uma família de músico, meu irmão é ali, meio, só que eu não tinha ainda contato com o pessoal. Então eu entrei bem no início, quando se transformou em instituto. Aí eu entrei nesse curso de áudio. Nisso que eu entrei lá em 2009, não sai mais, tô até hoje. Aí fazem o quê? Uns 3, quase 4 anos que a gente deu essa iniciativa aí com a turminha de percussão, com as criançadas. Muito, muito legal. Porque você nasceu, você foi criado ali, basicamente, né? Fui criada ali, só que não era envolvida. Aí precisou de um detalhezinho para mim entrar e não sair mais. Como você acha que você vai sair na pandemia? O que, que a pandemia despertou de mudança em você? Ó, essa pandemia tá sendo assustadora, né? Viver assim, em isolamento, sem poder sair e fazer as coisas de forma natural, né? Sempre tá tendo que tomar cuidado. Coisas que a gente deveria já fazer antes da pandemia, que a gente não prestava atenção e agora consegue ver, né? Tipo, e ali encostou em algum lugar ter que lavar a mão. Precisou vir a pandemia para dar esse um pouquinho, esse nível de consciência, tipo, se cuidar um pouquinho mais. E eu não, basicamente eu não sei como é que vai ser depois que tudo isso acabar. É vivendo um dia após o outro para se descobrir novamente. Assim como foi na pandemia, a gente teve que se descobrir, se readaptar. Quando voltar tudo de novo, praticamente vai ser do mesmo jeito. Se readaptar a uma nova realidade, uma nova forma de se viver de novo, né? Acho que é basicamente isso. Eu ainda não sei como é que vai ser. Como que foi para você se adaptar a essa realidade da pandemia? Olha, não, para mim em específico não foi tão difícil. O lado, acho que mais complicado mesmo foi a questão de serviço, né? Ter parado tudo, serviço, ter parado as atividades com as crianças, os trabalhos que a gente já tinha para se desenvolver, ter que ser adiado, outros ter sido cancelado. Então, essa acho que é a parte foi mais complicada, assim, para mim de lidar. Agora, o restante, assim, do dia a dia nem foi muito, porque eu sou uma pessoa muito caseira, né? Sempre gostei muito de ficar em casa. Eu sou aquele que vou, faço meu trabalho e volto para casa.
raramente sair assim para curtir, para algum lugar, é bem difícil. Então, nesse quesito, para mim foi até tranquilo ficar em casa. Agora, em questão de serviço, de algumas atividades que a gente desenvolvia quase todos os dias, aí foi um pouco complicado, né? Porque ficar em casa sem fazer nada, né, é um pouco chato. Uma coisa é você gostar de ficar em casa, mas ter coisas para fazer fora, né, com frequência. E outra coisa é ficar em casa quase que obrigado. Como que você observa a movimentação aí no bairro quando você sai, assim? Como que você vê que as pessoas estão lidando com a pandemia? Olha, algumas parece que não aconteceu nada para algumas pessoas, né? Varia muito de pessoa para pessoa, vamos dizer assim. Das pessoas que vivem normalmente. Pelo menos a grande maioria, eu acho que criou um pouco de consciência, viu que isso é realmente assim perigoso e a gente tem que não só se cuidar, mas cuidar do próximo. Eu vejo uma pequena mudança no bairro assim no todo, tem todo aquele cuidado, né, de entrar em estabelecimento só com máscara, por mais que seja de bairro, só com máscara. Alguns bairros locais têm a questão de shows normal. Eles vêm voltando bem aos poucos, mas eles limitam o público, coisas que no começo lá ainda não acontecia. Acho que basicamente essa está sendo uma grande mudança, fora a questão de higiene, né, tanto do espaço, que poucos tinham. Eu que sou músico, ainda mais de barzinho, via, não era tão higiênico assim o lugar, mas hoje em dia mudou bastante. Horários também, que eles não podem extrapolar, também estão seguindo até um pouco a risca. Isso, no meu ponto de vista, até surpreende um pouco, porque se deixasse eles ir até as 3, 4 horas da manhã, tranquilo, sabendo que hoje em dia não pode, então eles estão, né, diminuindo um pouco, botando essa consciência também nas pessoas, não só os músicos, mas o dono do estabelecimento. E todo lugar, pelo menos a maioria do lugar que eu ando, eu vejo a maioria das pessoas com a máscara. Não sei se estão se cuidando dentro de casa, mas pelo menos fora estão andando com a máscara corretamente. Um ou outro ainda até abaixa um pouquinho, mas estão andando corretamente e se cuidando. Eu acho que depois de um tempinho que viu que o negócio é um pouco mais sério, eles estão criando um pouquinho dessa consciência que realmente se cuidar faz a diferença. Luiz, você pensa na morte? Ó, pensar, eu não penso. Eu sei que tá aí. Qualquer momento pode acontecer. Mas eu não penso, não. E nem quero pensar. Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto ao governo federal quanto estadual. Hum, Nossa, é bem complicado isso aí. Eu não sei se eles estão lidando de uma forma correta, mas eu acho que hoje em dia as atitudes que eles estão tendo deveria ter sido lá no começo, tá? De limitar horário, não de fechar tudo, mas pelo menos limitar horário, limitar espaço, quantidade de pessoas, realmente mostrar para a população quanto isso é perigoso, né? Vir a público e falar, gente, usa máscara, se cuidem, não fiquem em aglomeração, realmente ter uma posição deles lá no começo, acho que hoje em dia poderia ter feito muita diferença, e não agora, com tudo isso que já está acontecendo e já aconteceu, né? Então, foi um pouquinho tarde demais para mim, mas estão começando a tomar um rumo um pouco melhor, eu acho. Tarde, mas antes tarde do que nunca. Isso aqui no Brasil ou em São Paulo? Acredito que em São Paulo, principalmente. Eu posso englobar o Brasil, mas acho que em São Paulo, principalmente, por ser a maior capital do país, praticamente, deveria pegar um pouco mais pesado e também ser transparente com tudo isso que está acontecendo e não deixar para agora falar que é muito perigoso, que tem que sempre estar se cuidando. Acho que se tivesse feito isso lá no começo, quando realmente fez aquele primeiro lockdown todo, acredito que as coisas teriam sido bem diferentes. E o que você quer pro futuro do Brasil? Nossa. Eu desejo que essas crianças que estão vindo agora tomem essa consciência, sabe, do que os adultos talvez não fez. Buscar outros caminhos, de outras formas. Ser mais, que nem a gente usa com as crianças, a gente tenta ser o mais transparente possível, mostrar que existe outros caminhos mais tranquilos de seguir, não seguindo, não deixando de seguir o sistema, né? O sistema está aí o tempo todo, mas há outras formas de se viver de uma forma até mais tranquila e leve. O que eu desejo para o futuro é que essas crianças consigam enxergar isso
e fazer do nosso mundo melhor que é hoje. Acho que é basicamente isso. E o que você quer pro seu futuro? Eu sou uma pessoa que não pensa muito nisso. Eu sou aquele que vive o agora, sabe? Claro que tem algumas coisas que eu gostaria, mas não fico pensando tanto, então vou só vivendo hoje, aí eu vivo amanhã, vivo depois, mas acho que se pensar pro futuro, eu realmente não vou saber dizer o que realmente eu pensaria pro futuro. Não sei. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.